Oi, gente, tudo bem? O que toda mulher inteligente deve saber. Steven Carter e Julia Socorro. Olha só que incrível. Eu sou Melissa, sou escritora, sou cristã e uma pensadora. Coisas estranhas acontecem. Eu pensei, vou fazer, sentir no meu coração, fazer uma mensagem sobre esse livro. E aí não achava esse livro, né? Não à toa que eu sou escritora, eu amo escrever, então tem um monte de livros aí que eu tô lendo. E Deus escondeu esse livro de mim. E aí eu dei a mensagem do tempo para vocês. Se ele não tivesse escondido o livro, provavelmente eu não teria feito a mensagem do tempo. Então, até que você obtenha aquilo que você deseja, terão outras coisas. Outras vitórias, enfim, não sei. Outros ganhos, outras coisas que você vai fazer, né? Para Deus. Eu escondo isso, enquanto isso tem coisas, né? Que você vai fazer. Você fala, por que eu não encontro isso? Enfim. As mulheres inteligentes sabem que engravidar não é a maneira ideal de começar um relacionamento. Realmente, esperem no Senhor, tá? Então, assim, independente da sua idade, esperem no Senhor. Busque alguém que também busca o Senhor, não julgo, que não seja desigual. Converse, leve bastante tempo conversando, conhecendo a pessoa. Convide a pessoa para orar com você. Para que você não passe pelos mesmos processos que pode ser que já tenha passado antes. De decepção, entendeu? Para que você conheça mesmo o caráter da pessoa, o jeito da pessoa. Conheça o lado bom, o lado ruim da pessoa, para ver se você... Primeiro, se você sabe lidar e... Quando você ama uma pessoa, todas as pessoas têm lado bom e ruim. A questão é que eu acho que Deus está falando agora, que o Espírito Santo, ele dá uma maneira de guerrear contra o lado ruim da pessoa que você ama. Então, ele te dá armas. Não como a maioria das pessoas vão usar essas armas para detonar alguém, né? Porque esse não é o intuito. O casal, ele não está um contra o outro. E uma frase que Deus me disse assim, ela pensa assim, entre ele e eu, ele. E ele pensa assim, entre ela e eu, ela. Então, vamos falar de casamento, que é o propósito de Deus, é o casamento, né? Não é o namoro, não é o ficar, não é o prazer por si só, é o casamento, a família. Então, ela entra em um casamento pensando em priorizar ele e ele entra pensando em priorizar ela. E quando vêm esses filhos, em algum momento vem, eles sentem ali estabilidade nos pais. Que tem essa personalidade amorosa, né? Firme, né? Firme daquilo que construiu. Aqui, vamos mudar um pouco, As mulheres inteligentes sabem que engravidar não é a maneira ideal de começar um relacionamento. Como geralmente as mulheres
são acusadas de engravidarem para segurar um homem, eu não vou dizer que isso não aconteça. Isso acontece, pode acontecer, sim. Isso eu estou dizendo porque outro dia eu falei para vocês que eu acho que quando aparece uma gestação, ambos devem ser cobrados, tanto o homem quanto a mulher. Até acho que o homem deve ser mais cobrado que a mulher, porque para mim ele é o responsável. Assim Deus o fez para ser líder. Só que depois que eu dei aquela mensagem para vocês, Deus me falou assim, que muitas coisas as quais eu falo vêm daquilo que eu faria, então, daquilo que eu acho que seria, né? E ele falou assim, veja bem que algumas coisas que você fala vêm da sua ingenuidade. Né? Então, assim, existem sim, por isso que eu estou dizendo, sim, existem mulheres que engravidam, né, para segurar alguém. Ó, uma mulher inteligente sabe que são apenas duas as ocasiões em que ela pode engravidar, quando ela quer e quando ela não quer. Ou seja, pode ser planejado? Pode. E pode ser um acidente. Pode ser um descuido, né? Você nunca sofreu um acidente, nunca se machucou, sendo que você pensou assim, poxa, já era para eu saber que eu iria me machucar, que eu iria cair andando nesse piso escorregadio, que eu não tomei cuidado com isso, com aquilo. Então, é assim que as mulheres, eu acho que a maioria engravida assim por acidentes. Eu acho que é uma pequena parcela que engravida de propósito. Ó, uma mulher inteligente sabe que é melhor enfrentar abertamente a questão com seu parceiro do que ter de enfrentar as consequências de uma gravidez não planejada. Só que aqui eu quero falar quando a gestação já está aí. Quando o embrião já está na mulher, geralmente quando ela vai descobrir, ele é um embrião ainda, né? O que se fazer, né? Esperar. Conversar, sim, esperar. E como é que dizem? Você não é obrigado, você não é obrigada a casar se você ficar grávida. Não é obrigada a casar com o pai do seu filho. Sim, é verdade, mas também você não é proibida de casar. Entendeu? As duas coisas são verdades. Você não é obrigada a casar com o pai do seu filho, da criança, como também você não é proibida. E isso, o que tem que ser analisado é o seguinte: você e ele, o relacionamento, e não a criança. A criança é independente. É um problema isso. É um problema porque as crianças que vêm, elas são julgadas segundo o sentimento que eu tenho por ele. Eu nunca vi as crianças dessa forma.
Engraçado, Deus sempre me deu a visão sobre os embriões, sobre os fetos, sobre as crianças que estão vindo, como algo independente. Independente se eu sinto alguma coisa por ele ou não, independente do modo como eu engravidei. Se foi bom, se eu senti prazer, se foi doloroso, se foi violento, se eu dei consentimento ou não dei. Sabe? É como se a criança estivesse em volta de uma dignidade integral. É assim que Deus me mostra. Ela não depende de mim ou do pai dela. Não depende de você, homem, ou da mãe da criança, do que você sente ou não sente. Se você queria que ela engravidasse ou não, se você queria ter um... As pessoas confundem isso, elas ligam as coisas e não há ligação. Deus não liga as coisas. A criança vai ter a sua história de vida. Por exemplo, eu e minha filha. Ela tem a história completamente diferente, ela vai ter a história de vida dela, as escolhas dela, eu tenho a minha. Eu não poderia, quando eu descobri que eu estava grávida dela, que eu estava grávida, provavelmente ela era um embrião. E eu não tinha o direito de sentar e pensar, o que eu sinto pelo pai dela. Em nenhum momento eu sentei para pensar o que eu sentia por ele, se ele ia apoiar. Sabe, eu não fiz essa ligação. Eu a vi no meu coração, na minha mente, como um ser integral de dignidade e que eu não tinha direito algum de nenhuma decisão. Eu tinha sim, direito de decidir como levar a minha vida sexual, por exemplo, né? O meu relacionamento, né? Com o sexo oposto. Mas em relação à gestação, não. A mulher, ela tem o direito de esperar. Assim como ela foi esperada. E a gente não tem ideia. Muitas pessoas não têm ideia de quantas vidas até chegar até você, de mulheres que levaram gestações muito difíceis. Nós somos frutos disso, né? Nós somos descendentes de indígenas violentadas, de escravas abusadas o tempo inteiro pelos seus senhores. E elas sobreviveram. Então, sim, seja como for que uma gestação acontece, nós também sobreviveremos. Aqui fala sobre métodos anticoncepcionais. Uma mulher inteligente é suficientemente inteligente para discutir a utilização de métodos anticoncepcionais enquanto está vestida. Mas eu aconselho que vocês esperem santidade e não que tenham uma vida sexual com uso de anticoncepcionais fora do casamento. Esse não é meu conselho. As mulheres inteligentes sabem que em um bom relacionamento, os parceiros se apoiam para resolver seus problemas e alcançar seus objetivos. Até porque o método anticoncepcional, ele falha também. Acidentes acontecem, tá? Com qualquer método.
Nenhum dos parceiros tenta mudar nem controlar o outro. Os parceiros aceitam os limites um do outro. Nenhum dos parceiros insiste em um amor incondicional. Eu acredito em amor incondicional, que foi isso que eu falei para vocês. Que Deus, o Espírito Santo, te dá armas para lutar contra o lado ruim da pessoa que você ama. O casamento, ele não dura. Aliás, o propósito que você tenha com Deus, ele não vai durar se você não for incondicional. Os parceiros respeitam os parâmetros um do outro. Respeita sim, mas pensa o seguinte, a gente muda. E muitas coisas, muitas mudanças Deus fez em mim que eu não queria, entendeu? E eu agradeço a Deus por isso. Eu quero dizer para vocês, muitas vezes eu pensei em mudar por causa de um namorado, por exemplo. E são mudanças que não permaneceram. Por isso que eu dei a mensagem do tempo para vocês. E eu gosto do movimento Eu Escolhi Esperar. Não só gosto, participo. Eu não sou de ficar seguindo, assistindo. Mas eu coloco isso para dentro da minha vida. Para o meu dia a dia. Para a minha escolha de esperar no Senhor por um marido, por um casamento, se Ele quiser assim. E as mudanças são firmes quando você é incondicional. Haja o que houver, eu decidi ser assim. Só que não é fácil. Não é fácil, é muito difícil, sabe? Existe uma coisa que se chama certeza e a outra que se chama dúvida. Como é que eu posso entender as mulheres que engravidam de propósito? Sem avisar seus parceiros, que não seja um acidente, sabe? Elas se miram pela dúvida e não pela certeza. A certeza é que existe um plano maior de Deus em relação à nossa vida amorosa, não só financeira. É o primeiro plano de Deus. Eva, ela é criada para casar-se com Adão. Entendeu? Antes de qualquer coisa, Deus já está gerenciando isso. Antes que você existisse, Ele já pensou sobre isso. Só que a mulher começa a gostar muito de um homem, ela percebe que ele está saindo ou querendo sair do relacionamento, não tem coragem de dizer isso na cara dela, só que dá muitos sinais, como estando sempre ocupado, esquecendo, sei lá, aniversário de namoro, isso, aquilo, enfim, ele vai dando sinais de que ele não está tão envolvido com ela, que não pretende se casar, isso, aquilo. Então ela se mira pela dúvida, Aquela dúvida no coração faz com que eu estou tentando imaginar como seria. Ou às vezes até alguém diz para ela, uma mãe, uma amiga, sabe? Quem sabe? E ela vai lá e ela faz. E ele talvez não está preocupado em relação a essas coisas, confia totalmente nela e ela, pela dúvida, ela não se mira pela certeza, ela se mira pela dúvida, ela se torna uma pessoa que não é confiável,
que acontece quando as pessoas elas vão para a criminalidade? É o que Deus está falando agora, então eu vou falar que o assunto não tem nada a ver, mas elas se miram pela dúvida, não pela certeza. Deus não proverá, então a pessoa vai lá e rouba, furta, faz uma coisa errada. Teve uma frase que eu ouvi assim, certa vez de um homem, ele me disse assim, que ele era do tipo que, antes que me traiam, eu traio. Confirma que o Senhor está falando. As pessoas que fazem coisas erradas, elas se miram pela dúvida. Elas têm tanto medo de serem abandonadas, de serem traídas, enfim, de acontecer algo ruim, que elas vão lá, com as próprias mãos, a mulher tola destrói a sua casa. Só que essa mulher, ela não é casada, ela é solteira, mas ela, às vezes, não destrói, né? Atrasa um pouco, né, a bênção. E ela se torna uma pessoa que não é confiável. Assim como homens também se tornam... Tem homens, né, casados que engravidam. Funcionárias, colegas de trabalho, enfim. E causam um grande problema, uma grande tristeza para a esposa. Então, eu acho que o casal não é obrigado a se casar, mas também não é desobrigado, entendeu? Não é proibido. Eu sou uma pessoa muito estranha, e sempre, claro, eu sou extremamente estranha, estranhíssima. Na minha cabeça sempre foi o oposto. Eu odeio sentir dúvida. Eu odeio, isso causa um caos muito grande em mim. Por causa do autismo, isso é muito forte em mim, que a dúvida me gera um caos, meu Deus. Então, o que acontecia? Quando eu estava no relacionamento fora de santidade, eu sabia que por mais que eu me cuidasse, que eu poderia ficar grávida. E eu lembro que algumas vezes eu achei que estivesse grávida e não era. Porque quando eu era jovem, a minha menstruação atrasava demais. Uma semana era normal sempre atrasar. 5 dias. E eu lembro de que eu em um dos meus relacionamentos eu disse assim, olha, se eu ficar grávida, eu vou terminar com você. E aí eu lembro que a pessoa gostava muito de mim. E aí eu falei assim, é porque eu não sei lidar com a dúvida. Eu não saberia se você iria se casar comigo, por mim ou pela criança. Então, na minha cabeça sempre foi o oposto. Eu sempre via a criança, por isso que eu não admito o aborto. Eu sempre via a criança como algo à parte. E eu acho que é assim que deve ser vista. A criança é algo à parte, que não pode ser mexido. O meu relacionamento com um homem é outra coisa. Por isso que eu disse, é obrigado a casar? Não. Mas também não é proibido. Mas na minha cabeça, a dúvida me consumiria para sempre, entendeu? E eu tanto falava isso, eu segui minha vida toda falando isso. Se um dia eu ficar grávida, eu não vou casar com a pessoa. Digo, se eu ficar grávida, solteira, eu não vou me casar. E dito e feito, foi isso que aconteceu. Só que foi um erro meu, por isso que eu falo para vocês, esperem no Senhor, esperem em santidade. E eu falei aquilo, então aquilo aconteceu, né? A palavra tem poder. Na verdade, é que na época eu já tinha me afastado muito de Deus. E por mais que Deus falasse comigo, é como se tivesse um tampão no seu ouvido. Entendeu? Deus falou comigo criança, que eu deveria me casar virgem, que eu
né? E eu desobedeci em algum momento por causa de um certo tipo de pensamento que dizia assim: a gente não deve cobrar nada dos homens. E eu pensei assim: vou gostar, amar livremente sem cobrar nada. Enfim, então o certo é você falar, você pensar e falar aquilo que você quer que aconteça. É isso. Tchau, Deus abençoe vocês.